Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Bruno Henrique, eu trabalho com terapias integrativas. A minha base de referência é a visão sistêmica, né? Para quem já está aí com mais tempo no canal. Quem não está inscrito, se inscreve aí, ativa aí as notificações, que vai ter muito conteúdo interessante que a gente vai fazer aí para nos ajudar de forma terapêutica a lidar melhor com os nossos conflitos, com os nossos desafios e até mesmo com as questões que a gente tem aí para enfrentar aí no nosso dia a dia, na nossa vida. Hoje nós vamos começar aqui com o conteúdo do tarô, né? Na verdade, nós vamos fazer uma leitura de tarô, inspirando aí a semana para a gente ver o que as cartas trazem aqui de inspiração ou mesmo de conversa a respeito daquilo que a gente possa estar enfrentando, porque o tarô, né, para quem não sabe e para quem já sabe, é uma forma de acessarmos, né, o nosso inconsciente, informações importantíssimas que a gente, né, tem disponível, mas às vezes de forma racional a gente fica um tanto quanto alheio, né? Então o tarô é uma forma de acesso a informações, a inspirações, a intuições bem antiga, né? As cartas, no fundo, elas são símbolos, né? E a linguagem do inconsciente, ela é simbólica. Então, existe uma sincronicidade entre o que ocorre dentro de nós e o que ocorre ao redor de nós, né, no mundo externo, né, que a gente chama. E a leitura nada mais é do que a gente buscando compreender, né, através dessa conexão, quais seriam as melhores saídas, né, que nós teríamos para resolver os conflitos que a gente possa estar enfrentando ou mesmo expandir aquilo que a gente precisa. Então a gente já deixou mais ou menos aqui embaralhado as nossas cartas, né? E nós vamos então fazer aqui a nossa tiragem de reflexão e vamos ver o que vai sair aqui para essa semana aí pra gente. Então, a gente começa aqui. 10 de copas. 7 de espadas. 8 de copas. 9 de copas. Muito copas hoje, para começar. Isso é bom. A estrela. 9 de paus. A temperança. O cavaleiro de espadas. Ás de paus. E a sacerdotisa, aqui para finalizar. Então, vamos lá. Vamos primeiro, né, a abordagem que eu vou fazer aqui é uma abordagem terapêutica, tá? É uma leitura genérica, então cada um dá para encaixar aí de alguma forma naquilo que está vivenciando ou tirar partes, né, da leitura aí para a própria reflexão de alguma coisa que esteja vivenciando, tá? Então a gente tem que como núcleo, né, da nossa tiragem, né, 10 de copas, né, e o 7 de espadas, né. O naipe de copas, né, é um naipe relacionado às nossas emoções, então muito mais além do que relacionamentos, né, falar de relacionamento é falar sobre, né, aquilo que dá sabor aí à nossa vida, né, apesar de, né, afinal de contas, o que é uma vida sem emoções, né, o que é uma vida sem a gente poder realmente sentir, né, o feedback, né, o nosso campo emocional é um feedback de tudo aquilo que a gente está vivendo, de forma que se nós não estamos, né, quando nós não estamos bem emocionalmente falando, nada mais vai bem. Então não adianta ter dinheiro, não adianta né, ter toda a inteligência e conhecimento do mundo se a nossa emoção, o nosso coração não vai bem, né? Então 10 de copas é uma carta extremamente positiva que a gente traz aqui no tarô. No entanto, é uma carta que também fala sobre uma chegada a um nível, digamos assim, de potencialidade emocional de algo que a gente possa estar vivendo, mas que é necessário já viabilizar uma forma de dar um passo a mais para frente. É mais ou menos aquelas situações que a gente pensa assim, tá muito bom, mas vai ficar só por aqui? O que está faltando? Porque a gente tem aqui 7 de espadas, que aí vai trazer, o naipe de espadas é o nosso lado mais racional, são os nossos pensamentos, então muito possivelmente nós temos aí pessoas, né, alguém, né, que possam estar pensando, poxa, estou numa situação que relativamente ela está
até tranquila, me satisfaz, mas sinto sim que falta alguma coisa. Mas no que se refere a faltar alguma coisa, dá uma sensação de que não se tem condições suficientes para dar um passo para mais, seja por medo, seja por autossabotagem, ou seja mesmo por estar perdido, de não saber como fazer isso. Aqui é muito comum a gente ver um erro, um medo de dar passos para frente e estragar aquilo que já está bom. Às vezes estragar a relação, estragar alguma coisa. Mas fala muito sobre o quanto esse próprio medo pode levar a gente, então, a tentar fazer coisas de forma escondida, de forma desviada do foco, sem enfrentar diretamente aquilo que a gente está vivenciando. Então, muitas vezes a gente não tem nem coragem de dizer abertamente sobre as nossas emoções, sobre o que estamos sentindo, seja na família, seja no casamento, seja no relacionamento, né? Passamos aí Dia dos Namorados, então às vezes é aquele relacionamento que já está muito bom, mas internamente a gente já sabe que está faltando alguma coisa, mas como não se conversa, como tem medo de dar passos, né, do que poderia vir aí para frente, a gente acaba às vezes desviando essa energia ou buscando talvez em outras formas, né, em outros processos, formas de tentar suprir algo que não funciona dessa maneira, sem um enfrentamento direto, sem essa honestidade, tá? Então, o jogo, então, ele começa aqui trazendo, então, esse conflito de como tentar, né, o que seria melhor a se fazer em relação a isso, seja por medo de dar passos, sem saber como fazer, ou mesmo por estar agindo, né, por trás, né, onde a gente acaba muitas vezes, inclusive, né, interessante, bem que a intuição não é à toa, onde a gente começa então a tentar fazer as coisas sozinhos, né, a parte daquilo que está em comunhão, tá? Então é bom ter muita atenção quanto a isso, porque no fim das contas, a conotação do que dói, né, do que estraga, ou da própria traição, é exatamente a falta de honestidade que às vezes a gente tem de falar aquilo que a gente precisa dizer, tá? Então, como pano de fundo, vamos dizer assim, o que está fomentando bastante aí esse conflito, a gente tem aqui 8 de copas, né? 8 de copas, então, pode estar aqui dizendo para nós que o medo ou não saber lidar com essa situação a vir, né? Ou uma situação que a gente alcançaria na nossa vida com muito mais harmonia, com muito mais sabor, com muito mais vontade de viver, né? Isso pode ser até para comer, pro lado comercial, para o lado financeiro também, tá, gente? Já que tudo está interligado. Pode estar, então, relacionado com, de repente, situações que já foram vividas no passado e que, então, nós estamos, né, que nós precisamos deixar para trás, tá? Mas, ao mesmo tempo, o jogo, ele traz aqui uma situação onde está desapegado com o passado, ok, todo mundo já sabe disso. Mas aqui está trazendo muito mais o seguinte: o fato de querer, de repente, pensar em ir para frente, talvez não signifique necessariamente deixar tudo que foi, né, desvalorizar aquilo que se já tem. Então, às vezes, a gente pensa que, às vezes, por dar passos ou por modificar alguma coisa, a gente vai perder aquilo que já foi construído. Então, como ilusão ou como pano, digamos assim, de fundo de conflito em relação a esse processo, pode estar aí uma falsa ideia de que se eu modificar, eu perco inclusive aquilo que eu já tenho, né? Então, é aquela velha coisa que leva aí a gente às vezes a ficar rodando em círculos, né? E vivendo aí numa zona de conforto, no sentido de que tá bom, poderia ficar melhor, mas eu prefiro ficar como está para também não perder aquilo que já passou, porque já tive experiências lá atrás que quando mexi ou quando fiz alguma coisa não deu muito certo, tá? Então pode ter a ver com isso. E o que que isso traz de ilusão, né, em relação a esse processo, né, para quem está aí vivenciando, né? Normalmente a gente vivencia bastante isso, a gente tem aqui 9 de copas, tá? Então, copas de novo aí, trazendo aí aquilo que a gente poderia estar como visão distorcida, né? O 9, ele traz, né, um aspecto nosso de conclusão de ciclos, ou seja, de grande ventura, de alcance daquilo que a gente almejava. Então, é uma carta que
ela traz sim esse vigor de ter chegado lá, de estar usufruindo aquilo que tem. No entanto, ela está aqui num campo onde traz uma certa distorção, né, digamos assim, de pensamento em relação àquilo que a gente está vivenciando. Então, nós podemos perceber aqui que, de certa maneira, podemos, né, quem está vivenciando isso, podemos estar é, equivocados em relação ao que é aventura máxima, né? Então, assim, a gente pode ter muitas vezes ideais demais. Sabe quando a gente tem aquela coisa do perfeito, né? E esperar que esse perfeito ocorra, e mais ainda, esperar que nós demos conta de proporcionar toda essa perfeição, isso pode então estar aqui pesando, né? Para quem está precisando ou sentindo uma necessidade de dar passos para frente, pode estar pesando no sentido de o tanto que às vezes a gente está cobrando da gente mesmo o resultado, né, daquilo que a gente almeja. Vale lembrar, às vezes até para relacionamentos, que o relacionamento ele é construído em comum, né? Então a gente não tem como fazer tudo sozinho. E vale lembrar também que a vida ela se trata de experiências e não de certezas, né? Então, por às vezes não ter certeza de que aquilo vai dar, né, vai ser o melhor, a gente às vezes procrastina ou prefere então ficar no mesmo lugar, né? Então, a gente precisa então pensar um pouco sobre isso e não exigir demais de si mesmo em relação àquilo que a gente acredita que tenha que proporcionar ou que tenha que viver o tempo todo, né? Vale lembrar que estar bem, feliz o tempo todo também não é algo natural, né? A vida ela tem seus altos e baixos, né? Então essa coisa aí de esperar sempre o melhor, o pensamento positivo o tempo todo, isso no fundo é ingenuidade, gente. A gente precisa aprender que nós estamos aqui para ter experiências, né? E algumas experiências elas podem sim, para o nosso crescimento, às vezes trazer algum tipo de situação que no primeiro momento não era agradável, né? Mas pode ser que venha arrancar da gente ilusões que a gente tinha, né? Então, querer que tudo dê certo o tempo todo não rola, tá? Então, não justifica o medo de dar passos. Influências do passado que podem estar relacionadas com isso, a gente tem aqui a carta da estrela, tá? Então aqui está reforçando bastante, de repente, as referências ou falsas referências que a gente pode ter em relação a não só o que a gente já tenha vivido que deu errado, como também o que a gente viu da nossa própria história, né? De pessoas que já fizeram aí determinadas escolhas e não chegaram lá, não alcançaram aquilo que almejavam, né? E aí por isso pode dar aquele medo, né? Da gente não conquistar aquilo que a gente realmente deseja. A carta da estrela ela fala sobre essa esperança e sobre como não ter como driblar, digamos assim, as dificuldades para a gente poder viver as aventuras e aquilo que a gente precisa, tá? Então o jogo está falando muito sobre então não pegar como referência um contexto geral para definir a nossa própria história. Quem disse que a sua história vai ser igual à das outras pessoas, tá? Então, quem disse que se as outras pessoas não deram certo, a sua história não vai dar. Então, vão parar um pouco de ouvir, de pegar referências somente naquilo que ocorreu, para ver que a nossa experiência ela é única, ela é particular, mas que precisamos, então, entender exatamente aquilo que a gente está fazendo para a gente poder dar passos, tá? Então, como estratégia, né, como sugestão, o jogo ele traz aqui 9 de paus, tá? O naipe de paus vai falar então sobre o nosso lado das nossas inspirações, o nosso lado mais espiritual, o nosso lado mais energético, né? Os nossos desejos aí. Porém, o 9 de paus ele vem de certa maneira trazer que aquilo que de repente a gente possa sentir que de certa forma está travado ou está difícil de avançar, pode significar de que talvez o maior problema em relação a tudo isso que está ocorrendo aqui, esse problema, pode ser o alto grau de expectativa que a gente mesmo possa estar colocando sobre nós ou sobre aquilo que a gente espera fazer, tá? Então o 9 de paus, ele não vem falar necessariamente de que chegamos numa barreira ou chegamos num ponto que não tem como mais avançar, mas que de repente chegamos sim num ponto de esgotar ilusões e expectativas muito maiores do que
correspondem à realidade, para a gente então pegar aquela quantidade de energia que resta para redirecionar de repente os nossos desejos, os nossos objetivos com o pé no chão, né? Com mais discernimento, sem esperar demais, nem de nós mesmos e nem também de quem está envolvido ali com a gente, tá? Então, vale a pena lembrar que tudo que foi feito, tudo que foi vivenciado até agora, vale a pena sim, mesmo que não chegou lá, tá? Então, o 9 de Paus ele vem falar muito sobre a gente aprender a valorizar aquilo que foi vivido também, apesar de não ter chegado às metas, né? Então, até que ponto, talvez, então, estamos colocando uma meta muito alta ou muito rápida, né? A ponto de não querer construí-la ou vivenciá-la, né? Passo a passo, tá? Então, até aqui a gente percebe que de alguma forma existe aqui uma quase, apesar de ter muitas cartas aqui de copas e cartas até, de certa maneira, consideradas aí harmônicas, né? Mas aqui a gente vai perceber então que, de certa maneira, a gente quer tanto, sabe quando a gente quer tanto que as coisas dêem certo, que a gente acaba não valorizando nem o que tem, nem vivenciando direito aquilo que já está disponível, tá? Então, esse 9 de paus aqui, ele está tentando vir trazer a gente de volta para o rumo, ou talvez de volta para a essência de onde tudo começou. Peraí, será que depois de tudo que aconteceu, né, eu ainda estou no caminho que eu realmente queria? O que eu realmente queria com isso, tá? Então, vale a pena pensar nisso. Em que, né? Que o jogo quer que a gente pense sobre isso. Então a gente tem aqui a carta da temperança, né? Então em que exatamente eu tenho que pensar se eu ainda estou no meu rumo, se eu estou no meu caminho, onde eu preciso voltar? A temperança é uma carta que vai falar muito sobre a necessidade ou o potencial que a gente tem de conciliar coisas, né? De transformar coisas. Mas pode dizer também sobre a gente pegar coisas demais que a gente não dê conta de fazer, pelo menos não naquele momento e tudo ao mesmo tempo. Então o 9 de paus, ele vem pedindo que, olha, em tudo que você está esperando, em tudo aquilo que você está também planejando, talvez está idealizando demais e você não está sabendo dar valor àquilo que já tem. Então é como se fosse assim, volta para a origem, volta para aquilo que você quer. Você quer ter uma vida tranquila, harmônica, você quer viver de uma forma bem mais entusiástica, né? Bem mais gostosa. Mas espera aí, o que você está fazendo exatamente para isso? Ou tanto de coisa que você está tentando, está dando tiro para tudo quanto é lado, está tentando arrumar coisa demais, porque às vezes nem tem coisas que nem precisem mudar tanto assim, e às vezes a gente acredita que está só pela sensação de que tudo é sempre muito mais. Então, a temperança ela vem lembrar de repente que às vezes aquilo que está faltando só às vezes a gente reorganizar ou rearranjar aquilo que já está disponível. Tempera as coisas que você vai fazer com aquilo que você já tem em mãos, em vez de ficar sofrendo pelo que você ainda não alcançou ou pela como que você vai chegar para alcançar isso se você não se sente preparado ou em condições para tal. Então, o jogo lembra aqui que tudo começa com passos, né? Então a gente tem, e passos é onde a gente já pisa, tá? Então o jogo está trazendo a gente muito para aquilo que a gente já tem, para aí sim, no paulatinar, né, das coisas, paulatinar nem sei se existe, né, mas paulatinamente a gente vai aí alcançando, né, maiores resultados, tá? Então a gente deve aplicar isso principalmente, aí a gente tem aqui Cavaleiros de Espadas, tá? Então, foco mais no lado racional e objetividade, tá? E com o que aí de arriscar, tá? Então, o cavaleiro, né, ainda não atingiu a total maturidade, né, sobre aquilo que se está fazendo, mas ele precisa do entusiasmo de pelo menos arriscar e tentar, mas com um foco, com direcionamento, tá? Com uma necessidade de então voltar para aquilo que realmente quer, aquilo que realmente importa e não ficar muito ouvindo o lado de repente emocional. Às vezes você começa no entusiasmo de um empreendimento aí, de manhã, chega de tarde, você está desanimado. E se você for escutar o seu lado emocional, não vai rolar. Então é foco na meta daquilo que tem a ser feito,
acreditar, né, é um retorno, de certa maneira, né, a origem da essência daquilo que você quer para a vida. Você quer sim algo mais gostoso de se viver, qualidade de vida, mas então vamos fazer esse rearranjo aí naquilo que for preciso ser feito para que as coisas realmente fluam, né? Esperar estar bem ou estar emocionalmente emocionalmente seguro, tá? Isso não vai rolar. Até porque emoção, gente, emoção ela oscila. Emoção não é a emoção que dá segurança pra gente, tá? São as metas e os objetivos, né? É o foco que a gente quer atingir, que faz com que a gente mantenha no nosso caminho, tá? Internamente, isso traz para nós, né, uma necessidade, então, de aceitar. A gente tem aqui o As, né, de paus, né, um novo caminho, né, talvez uma nova forma de alimentar os nossos ideais, né, que pode ser, de repente, algo que às vezes a gente já até tinha antes, mas que talvez agora a gente, com mais experiência, com mais pé no chão, a gente consiga avançar, né, por uma oportunidade que vem chegando aí. Então, muito possivelmente, devem estar surgindo ideias novas, surgindo bastante entusiasmo, né? E isso pode estar dando esse conflito, né? Como é que eu faço? Como é que eu começo? Como é que eu vou para frente? Mas fato é que esse entusiasmo ele está renascendo aqui de novo, chegando, né, com uma nova oportunidade para, de alguma forma, redefinir rumos que talvez foram perdidos aí no meio do caminho, tá? Então, pensa um pouco sobre isso, que de repente a gente vai concluir aqui que não se trata, então, de fazer tudo novo, mas de repente voltar à origem, à essência daquilo que faria para fazer nova, né, de forma nova, diferente, mas sobre uma mesma perspectiva de uma coisa inicial, tá? E o grande resultado disso de forma externa, né, a gente tem aqui a sacerdotisa, né, que é quando a gente de fato harmoniza, né, com, né, a nossa vivência, né, digamos assim, externamente que a gente está vivendo, a gente harmoniza com o nosso mundo interno, né, com aquilo que a gente realmente sonha, aquilo que a gente realmente deseja. A sacerdotisa, ela atinge um nível de liberdade, de autonomia para reger a própria vida, acima de tudo. Então, de certa maneira, como conclusão aqui, para a gente não ficar muito longo o vídeo, né, como conclusão, você sim, de alguma forma, está desejando muito ter a tão autonomia de vida que sempre sonha, com uma satisfação muito grande e, de fato, tem um potencial e um conteúdo muito, muito grande para isso. É como se tivesse tudo disponível, mas tem medo, tem a questão do que está travando, o que está se auto-sabotando, tá? Então, uma mensagem central que o jogo aqui traz será que para dar passos você também não está exigindo ou cobrando demais de você aquilo que você almeja, até onde você quer chegar? Até que ponto você está comparando demais o que você acha que é aventura, o que você vê aí fora, o que você acredita que as pessoas estão bem e aquilo que você realmente já tem e já pode vivenciar, tá? Então não é muito sobre aquilo que você vê fora, é muito sobre aquilo que você realmente acredita e quer viver. Seu caminho não vai ser igual ao de todo mundo, então não bota metas ou referências sobre o que você está fazendo em relação ao que você viu ou que você vê aí fora, tá? Por mais que seja digno e por mais que seja merecedor, valorizar toda essa trajetória, todas essas experiências, né? A estrela apareceu aqui, né, como referências passadas que possam estar conflituando, então às vezes de forma sistêmica, às vezes a gente pode estar preso, emaranhados de onde a minha família não conseguiu ir para frente, as pessoas lutaram e não morreram na praia, então mais uma vez eu vou cumprir esse mesmo destino, tá? Então não é isso. A gente tem sim formas de trabalhar, a gente tem formas de enxergar, tá? Mas basta de repente diminuir um pouquinho aí entre o que você às vezes está colocando como muito além, pelo menos no momento daquilo que você quer, para não ter coragem então, né, de chegar. É tipo a gente chegar num, né, tem aquele ditado, né? A gente já chega no bonde e já quer ficar nem só na janelinha, né? A gente já quer o bonde todo pra gente, pronto e disponível.
Então não, vão primeiro conquistar aí, vão viajar primeiro aonde está o bonde, né? Vão conseguir recursos para isso e vão saborear essa viagem para aí sim poder contemplar depois no, né, na meta atingida aquilo que foi feito, tá? Então, Copas, ele pode trazer muita ilusão para a gente, muita paralisação, por mais que a gente ache que não, tá? As emoções, elas oscilam, as emoções são para a gente ter diagnósticos, não são para a gente ter referências de estou ou não estou pronto, tá? Ela diagnostica, digamos assim, o que a gente está vivendo, se tá ok, se não tá ok. E aí a gente precisa pensar sobre aquilo, tá bom? Então é isso aqui por hoje, né? Espero que ajude de alguma forma aí alguém, né? Alguém que possa estar vivenciando algum conflito parecido, tá? Não tenha medo, mas também repense se você também não, às vezes, não está valorizando o que já tem, ou está querendo demais, ou de uma forma muito ilusória em relação à própria realidade, tá? Não é sobre as coisas darem só certo, é sobre se colocar a caminho, mesmo que as coisas se mostrem às vezes como desafiadoras, tá? Então não vamos pegar artifícios para tentar fugir ou se auto-sabotar, nem mesmo para permanecer como estamos, mas vamos falar, né? Talvez falar seja uma coisa muito importante também, tá? Falar do que sente, falar de como se sente em relação àquilo que quer fazer, pode ajudar muito, tá bom? Então, meus queridos, espero que ajude a todos e fiquem conosco aí até o próximo vídeo.